Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um capítulo desse livro aqui da Consuelo Diegues, tá? O Ovo da Serpente, no qual ela fala sobre um assunto muito interessante que vale a pena destacar aqui e deixar, né, para vocês refletirem aí, enfim, para gerar debate entre as pessoas aqui que assistem o canal e eventualmente para que isso também se dissemine em outras discussões, tá? Porque o fato é o seguinte, ela apresenta aqui dois fatos muito óbvios da campanha de 2018 que mostram que sem o STF o Bolsonaro simplesmente não teria nem concorrido, que dirá vencido a eleição de 2018. E esse fato é um fato muito curioso, muito interessante, porque esse mesmo Bolsonaro passou os 4 anos aí vomitando lixo em relação ao STF, enfim, vociferando lá os golpismos dele e insuflando, os seus adeptos, aí, os bolsominions, a criticarem o STF, e a gente escutou aí durante esses anos os maiores absurdos em relação ao STF, que o STF seria comunista, né? Um negócio inacreditável, assim. Enfim, então tudo isso torna essa questão aqui ponderada pela Consuelo Diegues, enfim, algo relevante aí que deve ser discutido, inclusive para poder ter, como a gente tem feito aqui de praxe no canal, traçar um retrato aí do que é a direita brasileira e, enfim, o bolsonarismo e tudo mais, tá? E vocês vão ver que alguns exemplos do que ela fala aqui também demonstram que não é só o bolsonarismo, o estrito senso, que é assim, não. A direita brasileira, de maneira geral, especialmente na lógica de Estado, partidária ali, ela é assim sempre, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje, beleza, pessoal? Então, antes, mais uma vez aqui para vocês, tá, o meu livro de poemas. Não estou conseguindo aqui falar com ninguém, né, mas eu continuo fazendo isso aqui porque, enfim, eu torço para um dia me livrar desses criminosos e poder aqui manter, continuar aqui com as minhas questões pessoais, que incluem os meus livros e tal, e inclusive a venda do livro, para poder ter o retorno aqui do dinheiro que eu gastei, coisa que é mais um prejuízo que eu estou tendo aqui nesse momento, tá? Dentre tantos, beleza, pessoal? Mas enfim, o zap está aqui na descrição do vídeo, tá? E a gente aí conversa a esse respeito, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, a falar sobre o livro, tá? Na verdade, essa questão que eu estou apresentando para vocês aqui está no capítulo 4, tá? É o capítulo 4 do livro, que começa na página 88, tá bom? E se chama Limpando a Barra no STF, tá? Esse é o título, do capítulo, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje aqui. E aí, pessoal, antes vale a pena falar o seguinte, tá? Para vocês entenderem o que ela está apresentando aqui, essa questão do STF, e o título do capítulo já diz, limpando a barra no STF, porque o Bolsonaro estava ali respondendo processo, estava ali para, enfim, tinha um risco de condenação e isso acabaria inviabilizando a campanha dele, tá? E isso tem a ver com o Gustavo Bebiano, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o Bebiano antes, para a gente poder depois chegar na questão específica lá do STF e o porquê que o Bebiano tem tudo a ver com essa questão aí, tá? Então vamos lá, o Gustavo Bebiano, ele morreu, ele já faleceu, ele morreu no dia 14 de março de 2020, aos 56 anos de infarto fulminante, ele teve um infarto fulminante, morreu novo, com 56 anos, no Rio de Janeiro, tá? Foi enterrado em Teresópolis e naquele momento ele era pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB, Então, quer dizer, isso também demonstra uma ingenuidade assim, abissal dos bolsomínios, porque a maioria esmagadora dos bolsomínios achavam, por exemplo, que Temer era Dilma, Dilma era Temer, não tem a menor noção das diferenças ideológicas entre os partidos, porque o Bolsonaro se colocou ali como uma espécie de... ele incorporou esse estilo aí, de bater em todo mundo, dizer que todo mundo é igual, e aí isso gera essa perspectiva absurdamente ingênua, e a prova disso, se alguém precisa de alguma prova, não conhece a história dos partidos, e precisa de uma prova concreta para entender isso, basta perguntar a qualquer pessoa do PT se colocaria o Pedro Parente, por exemplo, como presidente da Petrobras, coisa que o Temer fez assim que entrou, era um cara do PSDB.
eu aposto que nenhum integrante do PT colocaria o Pedro Parente como presidente, até porque a política dele é a política que o PT acabou de desconectar da Petrobras, que é o PPI, né? Então, enfim, tudo isso aqui, né, o Bebiano, inclusive, ele que era ministro do Bolsonaro, seria pré-candidato ali pelo PSDB, o que demonstra, né, essa proximidade ideológica desses partidos aí, tá? O Bebiano foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência, presidente do PSL, né, que foi o partido ali que o Bolsonaro inventou ali naquele momento para poder disputar a eleição. E também tem uma história curiosa aqui sobre essa questão de partido que ela cita também, que é bizarro, assim, né? Enfim, ele foi presidente do PSL durante a campanha do Bolsonaro em 2018. E ele foi o primeiro aliado a romper com o Bolsonaro ainda no mandato. Daí ele durou apenas 2 meses no cargo de secretário, né, ele foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência, né, durou só 2 meses e foi limado do cargo por armações do filho do Bozo, né, o Carlos Bolsonaro, tá? Em outubro de 2019, o Bebiano deu uma entrevista para o qual foi o site aqui? Deixa eu ver. Foi para o Congresso em Foco, tá? E aí ele disse que o Bolsonaro era uma farsa e que tentaria um golpe de Estado, né? Coisa que de fato aconteceu, tá? Então abre aspas aqui o Bebiano falando. Não acredito que ele conseguiria consolidar uma ruptura institucional, mas tudo indica que ele vai tentar. É muito preocupante. Uma simples tentativa pode gerar muito derramamento de sangue. O Brasil não precisa disso. É um risco real. E, de fato, né, aconteceu derramamento de sangue, não exatamente no golpismo lá do 8 de janeiro, porém aconteceram aí, né, enfim, bolsonaristas matando pessoas aí, à torto e à direito nesses últimos 4 anos. E, enfim, houve de fato essa destruição do Congresso, etc e tal. E a tentativa de golpe, de fato, o Mauro Cid continua aí fazendo a delação do Bolsonaro e apresentando várias provas, ou vários indícios, melhor dizendo, aí, de que o Bolsonaro realmente teria armado um golpe. Tem a minuta do golpe lá, né, que estava com o Anderson Torres também, né? Imagina se a direita brasileira usasse a delação premiada como usou com a esquerda, né? O Bolsonaro já estava preso há muito tempo, né? Enfim, tá? Então essa questão do Bebiano é importante saber aí, tá, pessoal? E aí vamos começar aqui a falar sobre o que a Consuelo Diegues apresenta no livro, tá? Ela começa falando aqui, né, na 88, sobre o campo de golfe do Rio de Janeiro, que foi construído para os Jogos Olímpicos e tinha uma série de problemas ali, né? O Eduardo Paes, o campo de golfe, na verdade, ele estava numa área ambiental protegida e teve uma armação lá para poder o campo de golfe ser construído, e o terreno, né, onde foi construído o campo de golfe era, enfim, protegido, né, uma área ambiental protegida, e teve que ter uma armação lá para poder ele ser construído e virar ali um polo olímpico e tal, tá? E o Bebiano frequentava muito aquilo ali porque ele é advogado, ele era advogado, e, enfim, e aí ele tinha alguns contatos ali e tal, e ela conta aqui no início, né, que ele ia para lá, ele ia conversar lá com o Carlos Rufato Favoreto, que era o presidente gestor do campo, e com o sócio dele, o Luiz Medeiros, tá? E aí ela fala aqui na 88 e 89, né? Em 2016, após as Olimpíadas, Favoreto, dono, olha isso aqui, né? O Favoreto, que era o dono da SCP Environmental Solutions, ironicamente uma consultora da área ambiental, ganhou a concorrência para administrar o campo, localizado numa reserva ecológica, né? Quer dizer, então o cara tinha uma consultoria na área ambiental, ganhou a concorrência para administrar o campo, que era localizado numa reserva ecológica e não podia ter sido feito, né? Quer dizer, isso é a direita brasileira, né? Então, pessoal, e aí o Bolsonaro também usava esse campo, né? Ele usava esse campo para poder se encontrar com os aliados dele, naquele momento ali que já estava articulando para a campanha, ele ainda não tinha nem partido, né? E, enfim, e aí o Bebiano ficou sabendo, né, que o Bolsonaro estava frequentando o campo, né? Ele diz aqui, né, eu estou enganado ou aquele ali é o Bolsonaro? Ele viu, né, o Bolsonaro passando lá um dia, e aí sim, é ele, está sempre aqui, responderam os 2 sócios, né? O Bebiano vibrou, não acredito que o Bolsonaro está aqui, sou louco para conhecer esse cara, eu gosto demais dele, né? Enfim, e aí continua aqui, ela continua narrando que o Bolsonaro se encontrava lá com os filhos e com outros aliados, por exemplo, né, o Rodrigo Amorim,
que é que foi eleito deputado, que é aquele sujeito que quebrou a placa da Marielle, né? Enfim, junto com o Daniel Silveira, que depois foi preso, né? A gente sabe disso aí. E ela conta essa história aqui na 89, tá? Então essas figuras aí bizarras que estavam ali se encontrando com o Bolsonaro para poder articular a campanha dele aí, tá? Bom, e aí, pessoal, o Bolsonaro não tinha partido ainda, né? E aí, na 90, ela fala que o marqueteiro Marcos Carvalho, então com 32 anos, era dono da agência AM4 e buscava um candidato em que pudesse aplicar suas técnicas de marketing pela internet. Que técnicas eram essas? As técnicas que ele viu no Steve Bannon, né? E que são as técnicas que, enfim, desembocaram nas fake news, né? Isso que a gente tem visto aí nos últimos anos, essa avalanche de mentira, difamação, estupidez, que é justamente a estratégia bolsonarista da direita brasileira, dessa neodireita brasileira, que acabou, inclusive, gerando a vitória do Bolsonaro, né? Então aí ele diz aqui, né, para o tal do Marcos Carvalho, os longos discursos, as teses políticas e as promessas de campanha nos programas de TV e rádio não tinham mais lugar. O sujeito é um marqueteiro de política e ele diz, tese política não tem mais lugar, isso não tem mais sentido, né? Não faz mais sentido, tá? Vamos trabalhar com o quê? Aí ele diz, o que contaria mesmo seriam as redes sociais com mensagens curtas e de fácil assimilação pela massa, nos moldes do que fizera Steve Bannon com Donald Trump na vitoriosa campanha de 2016, tá? E aí isso aqui remete ao que o Byung-Chul Han fala no livro dele, e uma série de outros autores também aqui que criticam, eu já citei vários aqui no canal, né? Que criticam esse modelo aí de mensagens curtas que, enfim, acabam não exercitando, né? A nossa capacidade aí de estender, de pesquisar e de conhecer as coisas mais a fundo, e a gente acaba aí, às vezes, né, todo mundo que compra essas ideias muito curtas, aí, muito rápidas e sem muito aprofundamento, acaba sendo enganado, né? Essa é a grande questão, tá? Então, enfim, e aí acabou funcionando, né? E e aí ela comenta aqui na 91, né? Inundando as redes sociais com notícias falsas e valendo-se de uma linguagem popular salvacionista contra a classe política tradicional, que eu acabei de falar, citando o exemplo do PSDB, né? E anti-establishment, Trump venceu a candidata democrata da elite intelectual e política americana, Hillary Clinton, né? Ela está comentando aqui o modelo que o Bolsonaro veio a copiar aqui no Brasil, tá? Enfim, pessoal, e aí, na 92 ela fala da história do Bebiano, rapidamente, né? Que o Bebiano é de família rica e blá 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 e tudo mais, né? E que trabalhou no Jornal do Brasil também, tá? Então tinha ali umas conexões na imprensa também. E aí, na 93, ela fala uma coisa muito importante aqui, tá? Ela diz o seguinte, Bebiano e Bolsonaro, apesar das origens distintas, o ex-capitão era de classe média baixa, filho de um protético com problemas de alcoolismo e passar a juventude no quartel, eles acabaram se entendendo, né? O Bebiano e o Bolsonaro. Como candidato, Bebiano tinha um temperamento estourado, visão militarista, defendia o porte de armas e não tolerava Lula e o PT. O PT é o fantasma do comunismo, né? Por considerá-los responsáveis pela crise política e econômica do país. Que essa aí é a grande alienação que a gente viu no país, né, nos últimos anos aí, tá? O que diferenciava, ela continua, né? O que diferenciava Bebiano de Bolsonaro e de seu caótico entorno e que lhe renderia uma grande vantagem competitiva era o fato de ser organizadíssimo, atributo que se mostraria de fundamental importância na campanha. Então aqui ela está falando sobre isso, né? Que o Bebiano era um cara um pouco mais organizado, ao contrário daquela gentalha que estava ali cercando o Bolsonaro, que eu citei alguns aqui, uma gente que não tem a menor noção, não tinha nenhuma experiência de campanha, nem nada, né? Eram apenas aventureiros e que no fundo continuam sendo até hoje, né? Enfim, tá, e aí no quarto parágrafo, né, da 93, ela chega no ponto-chave aqui pra gente, tá? Ela diz que o principal problema, né, tá aqui, nas conversas que passou a ter com o Bolsonaro durante as constantes idas ao golfe, Bebiano se deu conta de que o maior problema da campanha eram os processos contra o candidato. Sua primeira providência foi fazer um levantamento de todos eles. Algumas das ações causavam mais preocupação.
a queixa-crime movida pela deputada Maria do Rosário, do PT gaúcho, e a denúncia da Procuradoria da República, também em defesa da deputada, no Supremo Tribunal Federal. Ambas envolviam o mesmo fato, a frase de Bolsonaro dizendo que não a estupraria porque ela não merecia. Né? Isso aí tem... Esse vídeo está aí, né, na internet, todo mundo conhece esse vídeo, e o Bolsonaro nitidamente falando isso ali para ela, e ela moveu uma ação contra ele, e o STF, se o STF julgasse o Bolsonaro réu, ou melhor, culpado, né, nessa ação, ele não poderia concorrer às eleições, tá? Enfim. E aí ele conta aqui e diz que a Maria do Rosário, que esperava a conclusão do deputado para falar a mesmíssima, não se conteve com o que ouviu e reagiu à entrevista, dizendo, né, enfim, reagiu e discutiu com o Bolsonaro lá, coisa que a gente já viu aí no vídeo, tá? E ele disse, né, jamais ia estuprar você porque você não merece. Indignada, Maria do Rosário respondeu que lhe daria uma bofetada caso ele tentasse algo parecido. Ele revidou, dizendo que lhe daria outra e tal, e a empurrou 2 vezes com o braço esticado, né, e tudo mais. E aí, em 2014, o Bolsonaro relembrou o caso no plenário da Câmara, teve uma discussão também lá. O fato é o seguinte, tá, pessoal? Na 93, 94, ele cita isso, né? Ela cita isso, a Consuelo Diegues. E aí, na 95, ela já comenta que a amizade do Bolsonaro com o Bebiano começou a incomodar os filhos do Bolsonaro, né? Então ela diz aqui, ó, a proximidade de Bolsonaro e Bebiano passou a irritar também Flávio e seus aliados, mais especificamente o publicitário Gutenberg, cada vez mais aliado da campanha pelo advogado, que com o tempo passou a afastar do candidato os amigos que consideravam inconvenientes, tá? E aí eles decidiram fazer um livro, né? Olha só, ele já anda e fala que quiseram escrever um livro, olha que coisa inacreditável, né? E aí, por quê, né? Por que eles quiseram fazer um livro? Não é porque eles têm nenhum amor à literatura, nem à filosofia, nem à história, nem à política, nem porcaria nenhuma, né? Ela explica aqui, tá? Na página 95. O livro era uma forma de burlar a lei que proibia a campanha eleitoral antecipada, né? Ele poderia ser lançado em várias cidades com grande aparato sem que parecesse propaganda. Era também uma forma de arrecadar fundos para a futura campanha. E então o livro Jair Messias Bolsonaro, Mito ou Verdade, foi escrito às pressas para ser lançado em setembro de 2017. Jair Messias Bolsonaro, Mito ou Verdade, né? Isso, o Bolsominion, você que está vendo aí o vídeo, né? Ó, pega esse livrinho lá, que se você tiver em casa, se você tiver gastado seu dinheiro à toa com isso aqui, ou se você não tiver, vai na livraria, dá uma olhadinha lá no título, Mito ou Verdade, né? E eles que escreveram isso, né? E vocês ficam aí, enfim, ó, chamando esse cara de mito, né? Entendeu? Enfim, né? Vale a pena aí fazer essa sugestão para os bolsominions, né? Tá, pessoal? E aí, vamos lá, né? Continuando, tá? O lançamento do livro, né? Na 97, ela fala também do lançamento do livro. Vamos ver aqui para a gente chegar logo no ponto, né? E na 97 ela fala do lançamento do livro, que o livro foi um sucesso e tal, né? Vendeu 915 exemplares, uma coisa impressionante realmente, né? Para uma bosta dessa, vender 915 exemplares, é um negócio inacreditável, mas enfim. E aí só que deu problema. Por que deu problema? Né? Ela diz aqui, ó, o livro, na 97, apesar de todo o sucesso do lançamento, geraria mal-estar nos bastidores. A turma de Bebiano descobriu que o dinheiro da venda não tinha sido destinado integralmente à campanha, porque parte ficara para Flávio e Gutenberg, seu sócio na empreitada. Bebiano não perdeu tempo, levou o caso a Bolsonaro, que ficou possesso, e chamou os 3 filhos para uma reunião. Pai e primogênito brigaram, mas quando o 01, que é o filho mais velho do Bolsonaro, né, ameaçou não concorrer mais ao Senado, Bolsonaro recuou, perdoou o rebento, mas exigiu que Rodrigo Amorim, Bernardo Santoro e Gutenberg Fonseca deixassem a campanha. Tá? Então, quer dizer, deu confusão ali porque parece que o filhote do Bozo meteu o dinheiro do bolso lá ao invés de colocar na campanha, né, para ajudar o pai. Enfim, pessoal, e aí, o ponto-chave aqui, tá? Ela fala, o terceiro da 98, ela cita a questão dos riscos, né, do processo, dos processos. Os advogados consultados por Bebiano, após lerem os processos que ele encaminhara, alertaram que o deputado corria sério risco de ter a candidatura impugnada em razão das ações penais no STF referentes ao caso Maria do Rosário. Era preciso agir rápido. E aí o que o Bebiano pensou? Né? O Bebiano pensou o seguinte, ó, eu vou procurar pessoas,
né, com grana, ricos, né, gente com influência, para poder tentar aí alguma ajuda para o Bolsonaro que seja efetiva para ele poder escapar dessa confusão aí e poder ganhar a eleição. Está aqui mais uma vez o livro, tá, da Consuelo Diegues, tá? E aí eu vou continuar aqui narrando para vocês, tá, essa parte aqui da história. Tá? Enfim, aí ele acabou buscando, né, ele acabou resolvendo consultar o Paulo Marinho, que era um amigo e cliente do Sérgio Bermudes, que era um amigo dele lá, tinha questão de luta lá, que ele lutava jiu-jitsu, o cara também, tá? E aí eles se encontraram lá para poder tentar articular uma defesa jurídica para o Bolsonaro que fosse forte o suficiente para ele poder escapar desse processo e não perder a candidatura, tá? E aí o tal do Paulo Marinho achou meio bizarro no início e tal, mas depois acabou comprando, né, a ideia. E aí ele vira aqui, tem um trecho aqui que é muito engraçado, né, que ele diz, o Paulo Marinho perguntando para o Bebiano, né, Gustavo, eu conheço o deputado Bolsonaro de ponte aérea, nunca conversei com ele, mas acho ele um bronco, né, bronco pra cacete. Porra, tu acha que isso aí pode voar? Perguntou, né. E aí o Bebiano, né, dá uma resposta fantástica, extremamente sofisticada. Ele diz o seguinte, ó, vai voar, tenho certeza. O Brasil, por tudo que está passando, precisa de uma pessoa com o perfil dele, moralizador, né? Um cara que vai combater a corrupção, que vai derrubar o PT, né? Porque nenhum desses candidatos que estão aí, nenhum dos grandes partidos terá condições de tirar o PT do poder, né? E aí o Marinho levantou uma questão crucial. Ele vira e pergunta, que mal lhe pergunte, nós temos partido? E o Bebiano disse, ainda não, mas vamos arrumar, né? E aí olha só, esse trecho aqui também é hilário, né? Porque mostra o que é isso aí, o que é a direita brasileira. O advogado contou, o Bebiano, né, contou então que estavam em negociação com o partido de Adilson Barroso, uma legenda nanica do Centrão, né, chamada Partido Ecológico Nacional, PEN, né? Embora nada tivesse a ver com o meio ambiente. Né? Um negócio inacreditável. Bom, e aí ele continua, né? De qualquer forma, olha só, Bolsonaro estava tentando mudar o nome para algo que contivesse a palavra patriota. Tá? E antes de definirem o partido, contudo, era preciso livrar Bolsonaro das ações do STF, porque sem isso não adiantava levar nada adiante. Então, quer dizer, é o seguinte, ó, a gente está querendo ganhar a eleição aqui, entendeu? Vocês têm um partidinho aí, ecologia, muda essa porra aí, muda esse nome, entendeu? Bota patriota e tá tudo certo. A gente ganha aqui, o importante é ganhar a eleição, entendeu? E aí fica muito evidente, porque o Bolsonaro tem um trecho aqui que ele fala disso, né? Ele fala justamente isso aqui, quer ver? Tem um negócio aqui que ele diz que o projeto de fato era tirar o PT, né? Não era nada além disso, né? Enfim, tá, pessoal? E aí, estamos chegando aqui ao final. No terceiro e quarto a 99, então, né? Ele define o Bozo e tal, já falei disso aqui. E no quarto parágrafo da página 100 é que ele fala do problema da Maria do Rosário, né? Ele diz, ó, temos esse problema da Maria do Rosário, estamos com medo de que Bolsonaro se torne inelegível e sabemos que o Fux, Luiz Fux, né, do STF, está acelerando o julgamento, colhendo oitivas das testemunhas. Enfim, pode ser que a sentença venha antes da campanha, confidenciou Bebiano, passando mais uma informação-chave para Marinho. Cogitamos até de o capitão renunciar ao mandato de deputado para perder o foro privilegiado e ir para a primeira instância. O tempo que essas ações vão demorar para correr na primeira instância é o tempo de Bolsonaro concorrer, é o nosso último recurso, tá? E aí o Paulo Marinho arrumou um advogado pro Bolsonaro, tá? Na 101 tá aqui, né? Ele pergunta, Bolsonaro, você tem advogado? Ele falou, tem um cara aí, o tal de Frederico Assef, né? Que é aquele sujeito lá também que já teve metido em confusão aí. E aí o Paulo Marinho vira e fala, ó, eu vou arrumar um bom advogado para você. Aí o Bolsonaro vira e diz, eu não tenho nenhum tostão para pagar. Olha só. E aí o cara fala, não precisa, vai ser 0,800. Esse advogado é um amigo meu de São Paulo e tal. Ele estava se referindo ao criminalista Antônio de Moraes Pitombo, né, o amigo dele e tal. E aí o Bolsonaro vibrou. Olha só o que o Bolsonaro diz, né? Pô, finalmente alguém do andar de cima vai ajudar na campanha. Porra, só tem pé de chinelo aqui, né? Chegamos ao Olimpo. Olha que coisa, né? Que patético isso, né? Essa bosta governou o país 4 anos, né? E aí o Paulo Marinho arrumou o advogado para ele, tá? E, enfim, o cara conseguiu lá resolver o problema para ele. E aí na conversa que o Bolsonaro teve, porque aí quando o Bolsonaro saiu dessa conversa, né?
o Paulo Marinho viu, né, o Bolsonaro entrando num carro, né, muito caro, blindado, numa Land Rover blindada, e aí o Paulo Marinho perguntou pro Bebiano, né? Ô Bebiano, só me explica uma coisa aí, como é que um deputado me chega aqui numa Land Rover blindada? Como é que ele tem grana para ter esse carro? Um carro blindado importado custa muito caro essa merda. E aí ele diz, ele comprou do Frederico Wassef, e aí desconversou, né? Bolsonaro não tinha um tostão para pagar o advogado, mas tinha uma Land Rover blindada, né? Então, quer dizer, né? Enfim, né? E aí, continuando, né? E aí o cara chega e tal, conversa com o Bolsonaro, tá? E o Bolsonaro diz, ó, né, a minha candidatura é viável e tem uma lógica aí por trás do projeto, que é derrotar o PT. O importante era derrotar o PT, né? O cara consegue, e aí é o ponto-chave aqui, ele consegue reverter lá aquele problema do Bolsonaro com uma estratégiazinha muito, né, enfim, né, questionável, né, dificultou o oitiva de testemunhas, colocou um número muito grande de depoentes, muitos de fora de Brasília, para que não houvesse tempo de ouvir tanta gente, né, tá aqui na página 103, e uma série de coisas, série de maracutaias que ele fez para poder o Bolsonaro não perder a campanha, né, não perder a possibilidade de concorrer. E aí, em fevereiro de 2019, o Fux suspendeu o processo sob a alegação de que o presidente da República não poderia ser julgado por atos cometidos antes do mandato. Quer dizer, né, o Bolsonaro conseguiu ganhar, tomou posse, e aí não dá mais porque ele tem ali uma imunidade parcial que impede que seja julgado por crimes anteriores. Tá? Então, quer dizer, essa foi a primeira questão. E aí tem o segundo aqui, motivo também, que ela finaliza aqui na página 104, contando um outro caso muito importante que permitiu que o Bolsonaro tivesse uma campanha tranquila, sem maiores problemas, porque o Lula era favorito para ganhar a eleição, foi preso injustamente e não pôde sequer fazer campanha para o Haddad. Tá? E ela conta aqui na página 104. Outra decisão de Luiz Fux já havia ajudado a campanha de Bolsonaro. Em setembro de 2018, o ministro impedira que Lula, já preso nas instalações da PF em Curitiba, concedesse entrevistas. Tá? 2 jornais, a Folha de São Paulo e o espanhol É o País, entraram com pedido no STF para ter o direito de ouvir o ex-presidente antes das eleições. A decisão caberia ao então presidente do tribunal, Antônio Dias Toffoli, mas naquele dia o ministro estava em São Paulo dando uma palestra na USP. Agora, olha só isso aqui para finalizar. Tá? Sob a alegação de que Toffoli estava fora do tribunal, Fux entendeu que a resolução cabia a ele, o vice-presidente, o Fux, né? E sem levar o caso a plenário, ele tomou sua decisão. Esse movimento, no entanto, só valeria se o presidente do STF estivesse fora do país, o que não era o caso, né? Ele tomou uma decisão no lugar do presidente do STF, sem o presidente do STF estar fora do país. Quer dizer, né? Então, assim, ele prejudicou o Haddad, prejudicou, né, o PT, prejudicou a esquerda naquela campanha, com essa decisão aí também que favoreceu o Bolsonaro. E aí ela finaliza. César Brito, também advogado da causa em favor de Lula, argumentou que a decisão não cabia a Fux, mesmo porque, quando cassou a liminar que autorizava a entrevista de Lula, o próprio Fux estava no Rio, portanto, também fora da sede do STF. Ele decidiu fora do plenário, fora do STF. Decidiu ali em casa, num hotel, enfim, né, um negócio assim, inacreditável, né? Foi um golpe de proporções assim homéricas, né? Um negócio impressionante. E ela finaliza: Lula só teria autorização para falar à imprensa em 2019, 3 meses depois da posse de Bolsonaro. Tá? Então, pessoal, essa é a grande questão aí, tá? Tá aqui mais uma vez o livro da Consuelo Diegues, O Ovo da Serpente, tá? Nova Direita e Bolsonarismo, seus bastidores, personagens e a chegada ao poder. Então, por que, né, que o Bolsonaro foi favorecido pelo STF? Porque ele conseguiu ali, né, enfim, atrapalhar, né, o julgamento da questão da Maria do Rosário, né, através de um advogado com muito conhecimento e tudo mais, e aí conseguiu escapar daquilo ali e pôde concorrer. Né? Havia, inclusive, um antecedente ligado ao Renan Calheiros, né, que não poderia ter assumido lá a presidência numa época lá, porque estava réu de um processo, e o Bolsonaro conseguiu escapar disso, né, no caso da Maria do Rosário, e também o STF ajudou muito o Bolsonaro, impedindo que o Lula fizesse campanha para o Haddad, né, para atingir uma série de pessoas que não conheciam o Haddad ali naquele momento, tá? E tudo isso contribuiu para o Bolsonaro vencer em 2018. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal aí, tá? Grande abraço, tamo junto, fui!